Se tem uma coisa que a Nike sabe fazer é marketing para poder se manter no mercado futebolístico nessa alta que a Nike sempre teve com os produtos mais caros do mercado do esporte. Eles precisam de fato entender do que eles estão falando. E dessa vez, na realidade, a jogada de marketing foi super de mestre no Brasil, no caso, né? Com a seleção brasileira. Logicamente que tem um cunho político no meio, até porque para você fazer essas mudanças estruturais em determinados estatutos, principalmente do futebol, né? Que se confunde com a política brasileira aí, com a construção do Brasil democrático e tudo mais. Isso, logicamente, precisa de decisões políticas no meio. E políticas também no geral, né? Envolve muitas coisas. E a Nike está envolvida, está intrínseca dentro dessas decisões do esporte, seja lá qualquer esporte que for, não é só a seleção. O futebol, porque rende muito mais dinheiro, né? Mas vejam só que a Nike junto com a CBF, decidiram fazer um segundo uniforme, dando a ideia de que vai mudar o segundo uniforme do Brasil, que é o padrão azul, por um padrão vermelho. Não se sabe lá por qual motivo isso está acontecendo, mas eles decidiram isso e a CBF concordou. Deixando claro que no estatuto da CBF, no estatuto diz que não pode se usar cores que não estejam na bandeira do Brasil. E eles decidiram o vermelho. O vermelho não faz parte da bandeira. Enfim. E aí, né? Gente pra caralho falando sobre esse assunto. Isso bombou ontem na internet. Tem aqui CNN, tem Galvão Bueno, tem as pessoas mais influentes e importantes do meio do esporte e do jornalismo em geral estão falando sobre essa mudança. E a grande maioria das pessoas estão criticando. Eu não vi ninguém falando bem. Eu vi todo mundo criticando. Por quê? Em primeiro lugar, isso é muito é muito fácil de você enxergar o conteúdo político que há nessa decisão. Porque o vermelho? Por que o vermelho? E aqui eu não estou falando político partidário da coisa. Não estou falando que Lula foi lá e falou alguma coisa com o CBF. Não, não estou falando isso não. Aqui eu estou falando o seguinte, político no sentido de que o país mais polarizado do mundo atualmente é o Brasil. Dividido literalmente no meio entre quem gosta de um lado e quem gosta do outro lado. Sendo assim, 50 milhões de pessoas, não em média, né? 50 milhões de pessoas não comprariam a camisa verde e amarela do Brasil, porque um espectro político já representa essa cor. E aqui, deixando claro que a ideia da camisa verde e amarela ser representada por um espectro político, isso não foi imposição marqueteira, isso foi adesão orgânica da sociedade que se dizia de direita. As pessoas que se diziam de direita, que achava em um determinado momento do Brasil que as visões de mundo do partido de esquerda não fazia sentido mais para elas e elas tinham a cor vermelha, não fazia sentido com as cores do Brasil. Essas pessoas de direita decidiram usar a camisa do Brasil como representando a volta do Brasil. Foi uma coisa orgânica. E as pessoas estão justamente criticando a camisa vermelha sendo exposta justamente numa Copa que vem antes de uma eleição para presidente no Brasil. Logicamente que isso deixa todo mundo com a pulga atrás da orelha. Todo mundo fica com a pulga atrás da orelha. Principalmente as pessoas que são de direita, né? Que, que queira ou que não, politiza tudo, assim como a galera de esquerda deve estar adorando, porque vai criar uma outra espécie de rivalidade, né? Ou seja, quando você chega no estádio e você vê uma pessoa com a camisa vermelha,
logicamente que aquela pessoa representa um espectro político diferente. E isso gerou essa polêmica ontem, o dia inteiro, e vai gerar muito mais polêmica. Só que a questão que eu enxergo dessa polêmica proposital é o que eu enxergo. Vendo a situação de marketing que os caras jogaram, eles cutucam um ponto específico, um ponto que é muito caro para a sociedade brasileira que vive polarizada. Isso gera um burburinho imenso. Depois, eles mudam de ideia, lançam uma camisa de um outro modelo, tirando aquelas cores, e as pessoas vão de fato comprar aquela camisa. Isso não quer dizer, tem muita especulação também, isso não quer dizer que de fato vai haver uma camisa vermelha. Se houver uma camisa vermelha na Copa, fica muito claro, movimentação política. Fica sim. Porque não faz sentido. Uma coisa seria eles mudarem a cor do Brasil para, sei lá, um azul, um azul mais claro, um azul mais escuro, um verde, verde musgo, verde, sei lá, enfim, cores que tem a ver com a bandeira que está dentro do estatuto e fazer ali uma modificação da camisa. Uma coisa é eles mudarem completamente o contexto da camisa. E uma coisa que eu vi no vídeo, um desses vídeos que eu estava assistindo sobre isso aí, do Rica Perrone, ele fala uma parada que eu realmente parei para analisar, né? Parei para pensar e falei assim, caralho, é verdade isso. A camisa vem com símbolo, não vem com símbolo da Nike, a camisa vem com símbolo do Jordan. Quer dizer, o que é que tem a ver uma marca que representa o basquete dentro da seleção brasileira? Seria a mesma coisa de colocar a marca de Pelé dentro do, da, do basquete, no caso, né? Da NBA. Seria a mesma coisa de fazer isso. Não faria sentido nenhum. Então, por isso que eu digo para vocês que isso é, na realidade, uma jogada muito bem tramada de marketing. No final das contas, quando rolar todo esse burburinho, rolar discussões políticas, quando os deputados de direita começarem a falar mal lá no plenário, quando houver discutido toda a repercussão disso sobre isso, aí eles vão tomar a decisão deles definitiva. Entendeu? Porque as pessoas, você sabe, né? Cai uma polêmica, todo mundo buscando atrás de clique, já começa a fazer os vídeos criticando sem nem saber o que está acontecendo. E esse cara aqui, eu não sei muito bem quem é esse cara aqui, não. Eu sei que ele faz um programa no Flow, mas ele define muito bem alguns dos pontos os quais eu também concordo, entendeu? Eu vou tocar o vídeo dele aqui, não sei se vai dar strike ou não, enfim, foda-se, quando é pequeno mesmo. É da seleção brasileira. Que palhaçada, né? Já vem Que criticando, né? palhaçada. Assim, galera, não se engane. O motivo pra isso, a razão final pra isso é só uma, que é dinheiro, tá? Inclusive saíram informações agora que a ideia de tudo isso foi da Nike. Isso foi as informações que saíram, tá? É da Nike e a CBF só aceitou, tá? A ideia, na verdade, principal, pelo que saiu hoje, era que a Nike quer botar a marca Jordan. E é por causa da marca Jordan que eles estão fazendo isso, porque vende muito e pipipi, popopó. Então, assim, é uma ação totalmente comercial, que tem ramificações políticas, sim, isso é óbvio, tá? Mas é óbvio que no final das contas é pra ganhar dinheiro. Isso é muito óbvio. E pra ganhar dinheiro, os caras estão jogando no lixo a nossa história. Jogando no lixo a história da camisa azul do Brasil. E só Aí ele vai entrar num contexto histórico da camisa azul do Brasil. Eu confesso que eu não entendo sobre o contexto histórico da camisa azul no Brasil, né? Até porque eu não faço parte de futebol. Mas, baseado no contexto do histórico da camisa azul no Brasil, faz nenhum sentido que se troque a camisa azul por uma vermelha. É como você é como você substituir um funcionário de uma empresa que modificou a empresa, que fez a empresa ganhar alguns prêmios, que fez a empresa ficar em determinados lugares no mercado, substituir esse cara
por um estagiário. Porque alguém lá gostou daquele estagiário lá e o estagiário faz basicamente a mesma coisa. Aí você substitui. Faz sentido, entendeu? E, logicamente, que o que ele falou anteriormente sobre é tudo sobre dinheiro de fato. Aí, um dos motivos pelo qual a Nike não vai colocar a marca Nike nessa camisa, logicamente que é porque a Nike está na camisa principal e isso é uma coisa secundária. Teoricamente, ela não vai querer queimar a marca principal com uma coisa que não sabe se vai dar certo ou não sabe a repercussão ou não, e de que queira ou que não, já está tendo uma reviravolta política sobre isso. As pessoas de direita não vão aderir. E aí, se tudo tiver associado ao símbolo da Nike, as pessoas podem não querer mais usufruir das coisas que a Nike faz. A principal, que a Jordan também é da Nike. E aí ele vai entrar num contexto histórico sobre a camisa azul. Vamos ver aí o que ele vai falar. Só pra quem não tá ligado, a história é a seguinte. Vazou pelo Foot Headlines. O Foot Headlines é um site que erra muito pouco sobre essa questão, que eles são especialistas em arrumar e vazar informação de uniforme de tudo qualquer coisa do mundo, tá? Eles vazaram que o Brasil teria uma camisa que seria predominantemente vermelha, com listras pretas, mas não listra, uma coisa meio... É uma coisa de jovem, tá? E até aí, uma coisa. O problema que o que foi falado e que já está praticamente confirmado, essa camisa vermelha seria a camisa 2 do Brasil, substituindo a camisa azul, tá? De novo, aí é de cada um isso, ok? Eu sou um cara bem tradicional em questão de futebol. Eu acho que a tradição no futebol importa. Eu acho que eu sou aberto às modernidades de futebol, nós temos muitas, claro, mas eu gosto muito da questão da tradição do futebol. Então assim, a Holanda é laranja. A Holanda não vai ser verde do nada, a camisa 1, entende? A camisa 1 do Brasil continuará sendo a amarela, mas a camisa 2, que é a azul, vai ser substituída pela camisa vermelha. Vocês podem ficar tranquilos que a camisa azul vai voltar, gente, tá bom? Em algum momento. É pra essa Copa, que aí é um escárnio maior ainda, que terá essa camisa vermelha. Pra quem não se lembra, galera, a primeira Copa do Mundo que a gente ganhou contra a Suécia, a gente ganhou de azul. Então é você jogar no lixo a história da seleção brasileira, que nunca, em sua história, teve identificação com a cor vermelha. O amarelo, obviamente, é o mais importante, mas o azul é tão importante quanto. A quantidade de momentos importantes que nós tivemos em Copa do Mundo, que é o maior palco, com a camisa azul, são emblemáticos e extremamente relevantes. E está sendo jogado no lixo, é uma vergonha o que estão fazendo com a história da seleção brasileira colocando uma camisa vermelha. Uma cor que não tem absolutamente nenhuma identificação com o futebol da seleção brasileira. A camisa vermelha, ela será feita para essa Copa. É o que deixa um negócio tão sutil que se a gente analisar fica um pouco mais grave, porque ela será para essa Copa. Essa Copa vai ser no ano de eleição. Então assim, isso politiza ainda mais isso que está acontecendo. Porque queira ou que não, o Brasil ainda está dividido. Existem pessoas que não conseguiram engolir ainda nenhum dos lados políticos. De todos os lados que eu estou falando. Então, qualquer coisa que se modifique vira questão política. Qualquer coisa. O Brasil ainda está polarizado, o Brasil ainda está vivendo uma guerra cultural que precisa primeiro amenizar para poder ser tomada essas decisões. Então, assim, é o que deixa a coisa mais grave, é que parece dar a entender que é como se você fizesse camisetas essas camisetas de política quando rola época de eleição política, que a galera faz aquelas camisetas com o nome do político e dá para as pessoas. É como se estivesse acontecendo isso. Vamos aproveitar que esse ano é ano político, então a gente vai fazer a camisa do Brasil, que é um ano de eleição e um ano de Copa. Então o mundo inteiro vai estar ligado no Brasil, o Brasil inteiro vai estar ligado na seleção. E aí nós vamos fazer o quê? Vender nossa camisa da cor do partido que é oposição, que é situação. Então, assim,
dá a entender um teor político. Não tem como. Se é ou não é, a gente não vai nunca saber, nunca saberemos. Até porque quem toma essas decisões políticas geralmente tem contato com todo esse meio que a gente não conhece da política. É judiciário, é legislativo, é todo mundo. É o presidente da CBF que tem contato com o presidente de não sei das quantas, que o presidente de não sei o quê, que o presidente do STF, que tudo se mistura e vira uma estratégia de marketing com uma empresa internacional visando única e exclusivamente o lucro, pouco se importando com a polaridade que tem no Brasil, entendeu? E é isso que está acontecendo, que para mim também é vergonhoso isso que está acontecendo. Né? Já não temos nada, já não temos mais nada que a política não destruiu no Brasil. Tudo que nós tínhamos no Brasil foi destruído pela política. Tudo. Nós somos pessoas que temos, o brasileiro, somos pessoas que temos os menores salários aí dos 20 países emergentes aí, nós, ou grandes. Nós somos o país que temos o menor salário, temos a maior taxa tributária do mundo, pagamos o carro mais caro do mundo e continuamos pagando esse carro as taxas mais absurdas do mundo, tudo destruído pela política. E agora a única coisa que faz de 4 em 4 anos um brasileiro um tanto quanto mais alegre, mais feliz, eles também estão metendo o dedo, de certa forma. Não tem nada que me faça acreditar que isso não tem dedo político. Nada. Até porque o espectro de cores que existe é muito gigantesca. Por que não escolher um padrão preto para representar o racismo? A luta contra o racismo? Por que não fez um padrão preto para representar a luta contra o racismo? Por que não fez um padrão branco e preto para representar a união dos pretos e dos brancos? Hein? Aí fez um padrão vermelho que representa indiretamente e indiretamente a cor do partido, de um partido específico. Faz sentido nenhum pra gente. Mas, como eu disse no início do vídeo, isso é só especulação. Eu não acredito que eles vão lançar essa camisa do jeito que tá. Eles vão fazer uma modificação, até porque quem trabalha com marketing, quem trabalha com esse tipo de estrutura sabe que você lança um produto com uma espécie de errozinho ali que vai chamar a atenção das pessoas e daí as pessoas focam toda a visão para aquilo e lá na frente ele muda aquilo, a coisa simples, ele muda aquilo e deixa todas as outras coisas que ele queria passar, passa por causa de um errinho que ele colocou propositalmente ali, tá ligado? Então todo mundo sabe disso. Então fica aí o vídeo aí, valeu quem chegou até aqui ao final, é só uma reflexão. Quem quiser ter mais conhecimento sobre esse assunto que tá rolando aí, eu acho que todo mundo já tá vendo na internet. Só é buscar nos canais aí, falou?